Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Prepara Enem. Hoje aqui na nossa primeira aula de Física eu vou trabalhar com vocês a ideia de História da Física e Ciência. Na verdade, como é uma aula introdutória, eu vou trabalhar mais com vocês a ideia de ciência e usar a História da Física e a História da Física como uma linha do tempo para o desenvolvimento de ciência, tá? Já que vamos falar sobre isso, eu quero chamar a atenção para vocês sobre o caderno em que a matéria física, né, que a gente vai trabalhar aqui, aparece no Enem, que é o caderno de Ciências da Natureza. Por que eu vou chamar a atenção para isso? Porque se eu perguntar para vocês o que é ciência da natureza, vocês vão me dizer química, física, biologia. E a impressão que eu passo é que vocês criam essa concepção como coisas separadas, sendo que, na verdade, ciência da natureza é o conjunto delas, é tudo junto. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Existem questões nesse caderno que trabalham com a interdisciplinaridade. Então é importante que vocês tenham as noções básicas de química, física, biologia, entendam como essas disciplinas trabalham em conjunto, para que vocês possam fazer essas questões e possam interpretar melhor as questões que estão nesse caderno, que na minha opinião é um dos cadernos mais difíceis de se interpretar. Porque a ciência, embora a gente tente fazer o máximo possível para dividir nesses campos, para se tornar uma coisa mais didática, mais prática, é muito difícil separar eles com muita perfeição. Então tenham essas noções e também se lembrem, saber o básico é o mais importante. As questões mais simples são as que valem mais ponto no Enem. O Enem valoriza aquele aluno que tem os alicerces, a estrutura muito forte. Então, se você tiver uma boa estrutura, você vai ter facilidade em interpretar as questões, vai permitir que você faça as questões mais complicadas, pegue melhor os macetes, enfim, tudo caminhe bem. Então, tenha um básico bem dominado. Mas seguindo para frente, vamos ver a ideia sobre o que é ciência, né? Bom, tem algumas coisas que são importantes para entender a ideia de ciência. E primeiro é racionalidade. No que a gente está falando sobre ciência, a gente tem que encarar tudo de uma forma racional. Tem que ter métodos, justificativas, tudo mais. Então, para a gente entender ciência moderna, que a gente vai ver método científico mais para frente aqui na aula, vamos pensar sempre que a ciência aborda o estudo da realidade, nossos questionamentos, observação de fenômenos e tudo mais, a partir de uma perspectiva racional. Isso é ciência, é esse estudo racional, certo? E como a gente vai ver no método científico, toda a ciência é baseada no teste. O teste é muito importante, porque é por ele que a gente consegue provas, evidências e garante que o que a gente está fazendo é verdade e que pode ser de fato ser considerado ciência, tá? Bom, vamos ver agora a história da física, um questionamento, né, da mecânica, que é o campo da física 1 aqui que a gente vai trabalhar, que eu vou trabalhar com vocês. Vamos ver o questionamento sobre estrelas e planetas, que é um dos primeiros da mecânica, e ver como a ciência está evoluindo com isso. E assim você já tem a introdução principal do campo da física, né? Enfim, vamos lá. Aí o questionamento que eu gostei de chamar é sobre estrelas e planetas. Por quê? Aristóteles, lá na Grécia Antiga, 2500 a.C., olha para o céu e dá o início à ciência, basicamente. Não é a ciência moderna, a ciência que a gente tem hoje e o método científico, mas já é ciência. Ele basicamente olha para o céu e para as estrelas e se pergunta por que as coisas são assim? Por que o Sol roda ao redor da gente, aparentemente roda ao redor da gente? Por que as estrelas se mexem? O que são essas luzes? O que é isso tudo onde a gente está? Então ele começou a questionar a realidade ao redor dele. Ele começou a questionar a natureza e ele se fez perguntas. E ele principiou a ciência aí quando ele tentou resolver elas, ele tentou resolver esses questionamentos de forma racional. Mas ele usou a observação dele, somente os sentidos e a impressão que ele tinha e tentou aplicar a racionalidade aí, tudo bem? Com isso, ele chegou à conclusão do geocentrismo, em que a Terra seria o centro do universo. Essa é a ideia dessa teoria. A Terra está no centro, certo? Pode ser centro do universo, centro do sistema solar, enfim, não vem ao caso. E essa era a visão de Aristóteles. E também foi a visão de Ptolomeu. Tem umas pequenas diferenças, por exemplo, Ptolomeu não achava que a Terra era o centro do universo. Mas ainda assim eu quero chamar a atenção porque a Terra era o centro do sistema. As coisas rodavam ao redor da Terra, né? A Terra era o centro de tudo. Então é interessante vocês terem essa concepção que antigamente, quando a ciência ainda era baseada somente na observação, a limitação dos meios, a limitação da nossa observação mudava a concepção. Então, basicamente, a única diferença de Aristóteles para Ptolomeu são o avanço da capacidade de observar e conclusões de que, de fato, não era a Terra o centro perfeito, mas ainda assim, eles viam ambos a Terra como o centro do sistema, sendo o geocentrismo. Mais para frente, a gente chega em Copérnico e Galileu. Já tínhamos telescópios
telescópio, já tínhamos instrumentos mais precisos, e com uma observação mais precisa, chegamos à conclusão que, na verdade, o Sol era o centro do nosso sistema. O Sol é o centro. Essa teoria é conhecida como heliocentrismo, tudo bem? Só que, ainda assim, eu quero chamar a atenção que isso não é ciência moderna. A ciência moderna só chega com Descartes e Bacon, porque vocês vão ver melhor em filosofia, né, a ideia de Descartes e Bacon, mas a ciência moderna, ela parte do pressuposto, como eu fiz a ligação aqui, da ideia de teste, tudo bem? Descartes e Bacon desenvolvem o método científico, que é baseado nessas etapas aqui, e com essas etapas a gente consegue comprovar as coisas, tudo bem? A primeira etapa é o questionamento, que parte a partir da observação. Você observa um fenômeno, você observa a natureza e você se questiona sobre ele, você faz perguntas. A hipótese é uma possível resposta para essa pergunta, tudo bem? O teste é um teste, você tenta provar a partir de dados, a partir da observação, a partir de testes em laboratórios, enfim, o rigor vai depender do que você está trabalhando. E se seu teste der resultados positivos, você pode pegar a sua hipótese e transformar ela numa teoria, que você está generalizando esse fenômeno que você estava observando. O que eu chamo a atenção para isso aqui? Hipótese e teoria são coisas diferentes, tudo bem? Geralmente, no senso comum, quando a gente usa a palavra teoria, a gente é muito liberal. E na verdade a gente está falando sobre hipóteses. Pense, por exemplo, no que a gente está vendo, um biscoito. Você tem um biscoito na sua casa e esse pacote de biscoito sumiu do seu armário. E aí você fala, putz, tem uma teoria porque o pacote de biscoito sumiu do armário. O cachorro comeu o pacote de biscoito. E aí você usa a palavra teoria. Só que na verdade isso está incorreto. Você tem uma hipótese. A sua hipótese, uma resposta para o seu questionamento, que é o sumiço do pacote de biscoito, é que seu cachorro comeu. A teoria, só existe a teoria de que o cachorro é comilão de biscoito se você conseguir, a partir de testes ou evidências, provar que de fato a sua hipótese, que é que o cachorro comeu, é verdadeiro. Então não confundam a ideia de teoria com hipótese. A gente usa liberalmente teoria como hipótese, mas na verdade a gente está falando sobre hipótese. E no método científico, né, que é esse conjunto aqui, a gente vai ver isso com muita precisão, tudo bem? Voltando aqui para a história da física e sobre planetas, essa movimentação e tudo mais, chegamos em Copérnico e Galileu e no heliocentrismo, tudo bem? Descartes e Bacon revolucionam a ciência com o método científico. E na modernidade a gente chega nesses dois caras, Newton e Einstein, que, são basicamente a base estrutural da ciência moderna e da física, da dinâmica, da mecânica, né? Na verdade, que a gente tem hoje em dia na física, certo? Então foi assim que a história da física se desenvolveu. Eu vou mostrar aqui o quadrinho para vocês de tudo que a gente precisa para fazer o próximo exercício, fazer esse exercício. Bom, galera, voltei aqui com a tabelinha que eu vou tentar fazer todo final de aula para pegar as coisas importantes que a gente viu nessa aula e vocês verem se vocês estão com domínio desse conteúdo, que é o conteúdo que a gente precisa para as questões, na maioria das vezes, tá? Nessa aula, o que eu trabalhei de mais importante com vocês, além da nossa conversa sobre ciência e tudo mais, é a ideia de heliocentrismo, que é uma teoria em que o Sol é o centro, e o geocentrismo, em que é a teoria em que a Terra é o centro. Eu acho que não é importante para vocês terem a noção de que Aristóteles, Ptolomeu, Galileu, Copérnico, as diferenças sobre, né, as minúcias da diferença de cada um deles. É um ponto interessante, se vocês quiserem a gente faz um vídeo falando mais sobre isso, mais a fundo, mas é mais curiosidade, tá? Eu amo, só que não sei se no Enem eles vão cobrar com vocês com muita precisão. E como aqui a gente quer ser bem prático, né? Só citando para vocês, saibam o que é heliocentrismo e geocentrismo. E de longe, o mais importante dessa aula foi a nossa definição bem precisa do método científico, que é o método pelo qual a ciência é produzida, certo? Essas são as etapas que estão aqui descritas. A observação, que é quando a gente formula algum questionamento a partir de alguma coisa. A hipótese, que é uma possível resposta para esse questionamento que a gente criou, tudo bem? Depois, testes e experimentos, onde a gente tenta comprovar se a nossa hipótese é verdadeira ou não. E a partir dos nossos resultados, né, comprovamos ou não da nossa hipótese, a gente pode criar uma teoria, que aí a gente generaliza esse fenômeno, pode fazer uma afirmação sobre ele, se for verdadeira a nossa hipótese. E se nossa hipótese for falsa, a gente cria uma nova hipótese para resolver o questionamento lá da observação, tudo bem? Certo? Se vocês estiverem com esses pontos aqui guardados na cabeça, vocês não vão ter dificuldade com a questão que eu vou botar agora na tela para vocês, olha só. Bom, galera, então, esse sou eu, a pessoa que tá por trás da câmera, falando no vídeo o tempo todo. Meu nome é Gabriel e agora eu vou mostrar para vocês a questãozinha que eu vou colocar o enunciado aqui na tela para vocês e eu vou ler o enunciado com vocês e a gente vai fazer. Vai trabalhar só com os temas que a gente viu na aula, então não precisa ter medo nenhum, vai ser tranquilinho. Ela é uma questão da FUVEST, tá?
O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais nos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é... Bom, até aqui, até o comando da questão, não tem por que a gente se assustar, né? A gente viu tudo sobre conhecimento científico, ciência, não tem por que ter medo até esse momento. Vamos só continuar. Sob o ponto de vista da ciência, a teoria é sinônimo de lei científica, que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. Não, gente, ciência ajuda a gente a prever coisas. Ciência, ela é aplicada de algumas formas e previsões é uma delas. Bom, vocês vão ver mais na frente no curso de física, por exemplo, as leis de Newton, leis que descrevem o movimento de corpos, preveem como coisas vão se comportar. Então, ciência, sim, permite a gente fazer previsões sobre isso. Não é a única razão pelo qual tem ciência por trás, não é só prever. Ela tem várias aplicações, mas uma delas é prever coisas. Então, tá errado a gente falar que leis científicas não permitem a gente fazer previsões sobre coisas. Sinônimo de hipótese. Bom, aqui a gente já para, porque eu já falei no início, eu enfatizei isso bastante para vocês. É muito importante não confundir hipótese com teoria. A gente usa a teoria como hipótese no cotidiano de uma forma bem geral, tipo, tem uma teoria para alguma coisa, só que isso na verdade é uma hipótese. A hipótese é uma possível resposta. Teoria é uma generalização sobre algum fenômeno que a gente consegue chegar. Então, com certeza não é isso. Letra C. Uma ideia sem base e observação. Também a gente já parei, galera. Não é uma ideia sem base e sem observação, né? A ciência, ela tem que ser construída a partir de observação, experimentação. Não tem como a gente falar esse tipo de coisa. Letra D. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Bom, é basicamente a letra A, só que diz que pode fazer previsões. Então, aparece estar certo, mas vamos ver a letra E só para confirmar. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. Aqui a palavra está incontestável. Na ciência, nada é incontestável. Tudo a gente pode mudar com o tempo. Nenhuma lei é eterna, como a gente viu com o heliocentrismo, geocentrismo, as coisas mudam. Ciência não é comprovada, podem sempre ter novas evidências e experimentos com melhores. Então nada vai ser sempre incontestável. Então, galera, essa era a questão que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido esse tema. Se preparem para os próximos vídeos, que a gente vai trabalhar mais física, questões práticas, exercício continha, que é onde vocês têm mais dificuldade. Então, espero ver vocês de novo. Até!